Chegamos ao final de mais um livro do Antigo Testamento, que é 1 Samuel, no seu capítulo 31, o último capítulo, que vai ser continuado no livro de 2 Samuel, porque originalmente esses livros constituíam, na verdade, os livros dos reis. 1 e 2 Samuel seriam o primeiro e segundo livro dos reis, e o primeiro e segundo livro dos reis da nossa Bíblia seria o terceiro e quarto livro dos reis, de acordo com a edição hebraica. Aí depois nós temos os livros das crônicas, escritos já aí pelos tempos pós-exílicos, já na constituição de Judá como um reino separado de Israel do Norte, que havia se perdido, né, depois do exílio. Mas aqui esse livro ele tem um intervalo, um interregno, relatando a morte de Saul. Nós já vimos vendo desde o capítulo 27 que Davi, já desconfiado de que Deus talvez não o livrasse de Saul, né, depois de tantas aventuras e riscos, ele vai para os territórios de Gat, do rei de Gat, né, e ali ele extermina povos nômades que precisavam ser exterminados, de acordo com os vídeos que eu sempre tenho deixado aí para vocês assistirem, sobre os filisteus, os cananeus e os amalequitas e companhia. E em meio a isso, Saul consulta a feiticeira, fica fragilizado. Em meio a isso, os filisteus invadem Israel. Davi tenta ir com eles para fazer sabe-se lá o que, conforme o vídeo que eu também estou deixando para você aí de ontem, né? O vídeo anterior. E no meio disso tudo, Davi volta, tem lá de se ver com os amalequitas que roubaram os seus bens, as suas mulheres, etc. E enquanto isso acontece, Davi se resolve com os amalequitas, conforme o vídeo anterior que está aí também, os filisteus invadem Israel, vamos falar de maneira bem genérica, sem especismos, né? Sem especialidades. Eles invadem Israel e no meio da guerra eles matam muita gente, eles são vitoriosos contra Israel, e no meio disso tudo, alguns flecheiros avistam Saul e, ao que tudo indica, eles conseguiram ferir Saul, porque o texto original vai dizer, no capítulo 31, versículo 3, que agravou-se a peleja contra Saul e os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. O texto vai dizer que no original esse temer pode significar tanto que Saul teve medo dele, quanto que Saul foi ferido por eles. O certo é que, seja por fragilidade mental decorrente da consulta dele à necromante, seja pelo fato dele ter sido ferido pelos filisteus, o fato é que Saul desistiu da própria vida e falou para o seu escudeiro: olha, me mata porque eu não quero passar vexame, não quero que se noticie que os filisteus me mataram. O seu escudeiro fala: não vou fazer isso, né? E aí o Saul então se lança sobre a espada e comete, digamos assim, um suicídio. E nós temos aí algumas versões, né? Se ele ficou lá se estribuchando e veio alguém considerado filisteu que depois ficou se entendendo que era uma amalequita e acabou de matá-lo. A gente não sabe o que aconteceu nesse interregno. O fato é que Saul morreu, Jonatas, aquele amigo de Davi, que poderia correr um risco de viver um relacionamento não aprovado pela tradição judaica, pela tradição israelita com Davi, também foi livrado por meio da morte, né? E outros filhos de Saul também morreram, 3 filhos de Saul na verdade, e o escudeiro vendo aquilo, o escudeiro ele se mata, né? Ele olha assim: meu senhor morreu, ele também se matou, um suicídio duplo ali. E aí depois disso os filisteus fazem festa, penduram o corpo de Saul e de seus filhos no muro, levam lá para o templo de Astarote, se reúnem para poder festejar a derrota que os deuses deles deram a eles, né, supostamente. E os moradores de Jabes de Gileade, quando ficam sabendo, Jabes de Gileade, se você for olhar no mapa pensando que para lá é o seu leste, né, o meu oeste é o seu leste. Então, do lado de lá de Israel, tinha a meia tribo de Manassés, que ficou conhecida depois como os Jabes de Gileade, pelo fato daquela família de Jabes ser um homem rico, digamos assim. E aí, como Saul tinha favorecido essa meia tribo tempos atrás, precisamente no capítulo 11 de 1 Samuel, esses povos olharam assim, aproveitaram-se que era noite, era escuro, subiram ao monte, tiraram os corpos de Saul e de seus filhos do muro, aquele vexame,
né, queimaram aqueles corpos e os ossos eles enterraram dignamente em árvores, né, debaixo de carvalhos, por assim dizer, nos territórios de Jabes. E ali então Saul e seus filhos foram sepultados com alguma honra que lhes restava, né? E depois disso começam a ser as outras questões que vão ser continuadas no livro de 2 Samuel, nas quais a gente não vai entrar aqui agora. Neste momento, eu acho interessante refletir com você algo bem curioso. A primeira coisa, importantíssimo a gente enfatizar, o que diz o versículo 7, o finalzinho, fala que depois que tudo aconteceu, de Saul ser morto, etc., vieram os filisteus e habitaram nelas, né, nas cidades. Isso, assim, falando bem rapidamente, isso prova, insisto, os vídeos que eu tenho deixado para você assistir. Guerra é guerra. Os filisteus não tinham outra saída a não ser serem derrotados por Israel. Como Israel estava espiritualmente frágil, né, os habitantes de Israel, frágeis, os filisteus ocuparam o lugar deles. Ou seja, isso é guerra. Isso não tem como você moralizar em cima, se é certo, se é errado, se Deus concorda, se Deus discorda. A existência se impõe. E aí um povo que vive de planejar habitar no seu lugar tem de ser vencido. De fato, isso é bem diferente do que tem acontecido com o Brasil, onde nós temos um governo que fica preparando o país para uma guerra que não existe. O mundo inteiro quer paz com o Brasil. Aí eles criam situações, criam factóides, falam que os países nórdicos da Europa querem a nossa floresta, colocam uns contra os outros, vieram com um discurso de comunhão, de que não existe racismo, não sei o quê, e aí eles colocam o Brasil inteiro contra o resto do mundo. Isso é maligno. Agora aqui não. Aqui Israel tinha de vencer os seus inimigos. Agora no Brasil, misericórdia. O presidente está querendo que a população se arme contra quê? Contra quem? Por quê? Isso sim é uma coisa bem maligna. Agora o que estava acontecendo aqui com os judeus só prova que Israel não tinha outra saída. Eles precisavam derrotar os filisteus. Por outro lado, os filisteus só entenderiam uma linguagem de salvação, quem quer que ali fosse salvo. Era a linguagem da morte, da derrota. Né? A gente tem de entender as coisas em contexto, para a gente não ficar moralizando aquilo que não precisa de moralização e para a gente abrir os olhos para as guerras que estão sendo fabricadas no nosso país. Essa é a primeira questão. O versículo 5 vai dizer assim: vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu com ele, vai dizer o texto. Eu acho curioso isso, porque primeiro nós temos aí uma questão, por assim dizer, funcional. É que ele era escudeiro de Saul. Então, ele não quis matar o seu senhor. Tinha aquela tradição lá de Israel de não tocar no ungido do Senhor, que era uma coisa que não deveria ser feita por Davi, consideradas as circunstâncias em que Davi assumiria o trono. Por outro lado, o escudeiro não tinha saída, porque se o seu senhor morreu, seja por suicídio ou não, a culpa ia recair sobre ele, ou seja, ele estava condenado a morrer, porque na hora Davi mesmo poderia matá-lo quando ficasse sabendo assim, se ele é o escudeiro do rei e não protegeu a vida do rei, então não tinha saída para o escudeiro, a não ser se matar também. O escudeiro estava naquela situação parecida com as dos soldados de Faraó quando do Êxodo, né? Porque o Faraó tinha mandado os seus exércitos ir atrás de Israel na travessia do Mar Vermelho, e soldado tem de cumprir ordens. Então não tinha saída. Ou eles iam atrás de Israel e iriam morrer afogados na hora que o povo tivesse atravessado, ou eles não iriam atrás de Israel e Faraó mandava matá-los todos. Então tem hora, existem profissões em determinados momentos que você só tem duas escolhas: morrer ou morrer, né? E assim estava o escudeiro de Saul nessa situação em que ele morre. Mas mesmo compreendendo as circunstâncias específicas desse episódio, eu acho estranha essa prontidão de o escudeiro de Saul morrer junto com o seu servo, porque essa coisa da estrutura humana que ficou estranha, né? Deus nos criou criaturas únicas, e aí a gente se torna servil, a gente se torna adoradores uns dos outros. A gente não adora a Deus, mas a gente respeita o rei, a gente quer dar a vida pela nação, a gente quer dar a vida pelo nosso próprio ego, a gente quer dar a vida com uma tal de honra que não vai me trazer vantagem nenhuma.
Então a gente fica nessa coisa que é mais sinal da nossa queda do que da nossa honra, na verdade. E é nisso que você tem, por exemplo, no mundo decaído ou no mundo caído, uma dificuldade terrível em relação às lutas sociais. Porque neste mundo caído é que você vai ver mulheres que são tão sofridas atentando contra a luta das mulheres. Você vai vendo que, aliás, né, o atual presidente do Brasil usou muito isso, né, o tal do negacionismo, do revisionismo histórico, que é só para agradar brancos, quando ele vai dizer assim, não, os portugueses nunca pisaram na África, os africanos é que se ofereciam para esse escravo, que é uma baita de uma mentira, a partir de um detalhe. Como africanos são humanos, mulheres são humanas, pretos são humanos, a comunidade LGBTQIA+, são pessoas humanas, eles também caem nas maldições inerentes a todos os seres humanos. Ou seja, os seres humanos escravizam e toleram escravizações. Nesse sentido, sim, todos nós podemos nos pegar igual o servo de Saul, dependendo das circunstâncias, das situações, da falta de leis evoluídas, a gente pode se entregar a uma circunstancialidade, digamos assim. Agora, dizer com isso que os africanos gostavam de ser escravos, não. É claro que eles praticavam a escravidão entre si, como os povos eslavos, como os vencedores das guerras também pegavam os vencidos para escravizá-los. Agora, o que aconteceu com a escravização de africanos digamos assim, na Idade Moderna para cá, né, no século XVI para cá, escravização horrenda, cujo Brasil foi o último país a sair em 1888, e olhe lá, porque o processo escravizatório tornou-se, na verdade, uma marca da nossa cultura. A gente se tornou amantes do autoritarismo, a gente se tornou um escudeiro fiel de Saul, fora dessa circunstancialidade, que a gente não está em guerra, mas as pessoas gostam de serem serviços. Mas o que a humanidade fez com os povos africanos foi outra coisa. Eles criaram uma teologia, criaram uma justificativa cultural, criaram teorias eugênicas, criaram teorias racistas para dizer que aquele povo era inferior pela condição étnico-racial deles. Diferente dos outros casos. Na Bíblia você vai ver situações de escravização, porque eu te venci na guerra, então você é meu escravo. Isso é diferente. Os povos africanos faziam isso entre si também. Agora, o tráfico negreiro, patrocinado pela ciência, pelo cristianismo, por um monte de coisas, isso é abominação. Abominação da qual o Brasil precisa se libertar. Nós precisamos sair dessa herança cultural horrorosa, de ficar pensando o seguinte, eu sou mulher conservadora mesmo, eu gosto de macho que me maltrata. O sangue de Jesus tem poder contra essa tradição. Eu já tenho dito em outros vídeos que Deus não vai ficar negociando com você essas coisas, que se de repente você, como ser humano caído, aprendeu a amar essas coisas, assim como nós aprendemos a gostar de violência, a comer carne maltratada, torturada, e a não passar pela regulamentação que Deus tentou colocar sobre Israel, que era comer em sacrifício, em culto. Né? Como começou com Abel. Abel conseguiu transformar a loucura dele em culto ao Senhor. A gente nem isso faz. Então, o sangue de Jesus tem poder contra essa tradição macabra, onde mulheres se orgulham de serem escravizadas por machos que supostamente a protegem, que eles só estão protegendo o próprio pinto e a própria honra de macho. Ou seja, uma viadagem simbólica. Né? A propósito disso, hoje o presidente do Brasil soltou um decreto aí onde cada cidadão vai poder ter 6 armas. Está aí armando a sua milícia, porque ele sabe que as pessoas justas não cairão nesse decreto, mas os perversos que querem ser perversos por meio da lei e de decretos estão aí com orgasmos, com a arma na mão e o pinto na outra. Essa é a verdade, horrível de você ouvir, mas é a verdade. É essa coisa nojenta que é vomitada do inconsciente das pessoas de um país que se diz cristão, mas tem um falo como um instrumento de adoração. E aí é nesse sentido que nós temos um mundo caído. Eu estava dizendo que Deus não vai ficar negociando isso com vocês. Agora, se você é um homem, uma mulher, cheia do Espírito Santo, habitada pelo Espírito de Deus, você precisa se deixar evoluir na presença do Senhor, evoluir em amor, evoluir em graça, evoluir em preciosidade humana, como Jesus foi evoluidíssimo, ou evoluidíssima.
Mas fora isso, a gente vai vendo isso, mulheres com orgulho de serem mulheres tradicionais, a tal da família tradicional que só serve para poder calar minorias, porque nem Jesus deu bola para essa família tradicional, nele nada era tradicional, né? Nele tudo era revolucionário, sem ser necessariamente um movimento social, mas era um movimento de libertação de dentro para fora, de quem tinha o Espírito Santo. Você vai encontrar indígenas que são favoráveis a que homens que vai dar dinheiro, homens que vão dar dinheiro para alguns deles, explorem suas terras. Então é difícil você viver num país marcado pela maldição psicológica, ainda que as pessoas sejam salvas. A gente tem muita gente de Deus no Brasil, mas é uma salvação toda tamponada por coisas macabrosas. É como se fosse o Rio de Janeiro disfarçado, porque o Rio de Janeiro hoje em dia, no sentido espiritual, está vivendo essa maldição no sentido último, no topo da maldição, que é quando o evangelho fica todo adulterado, enlameado pelas trambicagens. Você tem aí traficantes, né? Você tem grupos de traficantes evangélicos. Misericórdia, e não tem outra frase. O sangue de Jesus tem poder contra essa gente. A gente precisa mais do que salvação, a gente precisa viver a salvação, ser salvos aqui agora, em caráter, em evolução, em amor. E é isso que a gente aprende nessa morte de Saul. O seu escudeiro ia morrer de qualquer jeito, ele precisou suicidar. Mas terrível somos eu e você, tendo a chance de construir a nossa libertação, preferimos abraçar essa imbecilidade. Ai, eu vou morrer pelo meu chefe, eu vou dar minha vida pelo meu chefe, é ele que me dá as coisas, o meu salário é ele que me dá, ele não te dá nada, você vende a sua força de trabalho. Tenha consciência diante de Deus, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, seja preto de Deus, seja indígena ou nativo de Deus, seja oprimido de Deus, porque em Cristo você tem a salvação interior, mas também tem meios que a Constituição nossa, maravilhosa, de 1988, nos dá meios de correr atrás disso em oração. É isso que eu quero que você medite neste último capítulo do livro de Samuel. Bem objetivamente. São retalhos para a gente construir grandes panos para as mangas e pensar nisso. A gente tem de levar a sério a salvação e a libertação e a consciência que nós herdamos de Jesus, dos profetas e dos apóstolos. E aprender a despertar essa consciência vendo essas histórias de gente desesperada que morreu junto com o rei. Né? Mas uma outra oportunidade a gente continua mais esse assunto. Por hoje é só. E obrigado por ter acompanhado comigo até aqui o primeiro livro de Samuel. Entre aí na playlist de Samuel, que tem muita coisa legal que a gente meditou. Um livro de 31 capítulos, dos quais a gente produziu 60 vídeos com isso. Dá uma visitada aí, tá? Nessa página. Que o Senhor te abençoe. Se você tem gostado dessas reflexões, digamos assim, por vezes treslocadas, mas não sem fundamento, o fundamento está na salvação e na fé, se você tem gostado dessas reflexões, dê um like nesse vídeo, compartilhe, espalhe este vídeo, este e outros tantos. Inscreva-se neste canal, aperta aí o sininho para você receber as notificações, porque a gente tem tentado aqui todos os dias falar a palavra de Deus eterna que se encontra a partir desta palavrinha temporária escrita, arrumadinha, mas que não sequestra o espírito eterno do Evangelho. Então inscreva-se nesse canal e se você quiser falar comigo de maneira mais pessoal, eu tenho deixado em todos os meus vídeos aí as minhas redes. Aí. Estou no Facebook, no Instagram e no próprio canal do YouTube. Né? Você pode me encontrar por aí, no Twitter também. É isso.